Olá, boa tarde. Enquanto a maioria dos brasileiros fica em casa para se proteger do coronavírus, uma parte da população não tem essa oportunidade. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar das pessoas que moram nas ruas e sobre as iniciativas para ajudar essa parcela da população. E você vai ver também. No Dia da Mentira, o Conselho Nacional de Justiça faz campanha para combater as fake news. Vários tribunais de todo o país se manifestaram com mensagens sobre a importância de compartilhar verdades, principalmente em tempos de pandemia no Brasil. Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende veiculação de campanhas contra medidas de distanciamento social. Juristas lamentam a morte do doutor e professor de Direito Penal, Luiz Flávio Gomes. No Twitter, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, destacou que LFG abriu as portas para milhares de alunos e mudou para sempre o direito brasileiro. E ainda, o uso da tecnologia para manter serviços essenciais à população. As tecnologias estão sendo utilizadas pelos cartórios de registro civil. O Conselho Nacional de Justiça promoveu hoje, no Dia da Mentira, uma campanha para combater as fake news. Na campanha foi usada a hashtag Fake News Não. Vários tribunais de todo o país se manifestaram com mensagens sobre a importância de compartilhar verdades, principalmente em tempos de pandemia no Brasil. Notícias mentirosas, muitas vezes compartilhadas por mensagens de textos, áudios e vídeos, levam à desinformação e ainda criar pânico na população. Desconfiar e checar sempre as informações antes de passar para frente são algumas das recomendações postadas no tuitaço pelo CNJ. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu qualquer veiculação de campanhas contra medidas de distanciamento social. Quem traz os detalhes para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Para o ministro Luiz Roberto Barroso, a campanha publicitária veiculada pelo governo federal, ela é desinformativa e vai na contramão de tudo aquilo que tem sido divulgado por autoridades científicas no que diz respeito ao combate à pandemia do coronavírus. Para o ministro, a informação veiculada na propaganda, ela é falsa e ela acaba por gerar a impressão de que o coronavírus ele não traz um grave prejuízo à saúde e à vida da população em geral. E isso acaba incitando as pessoas a voltarem às atividades, comprometendo o engajamento da população nas questões de isolamento social, conforme tem determinado a Organização Mundial da Saúde, o Conselho Federal de Medicina e também o próprio Ministério da Saúde. Então, o ministro entendeu que esse momento em que o Brasil tem passado, de crise na saúde pública em razão desta pandemia, isso acaba também gerando consequências na economia, mas que é preciso primeiro tratar da saúde para que a economia possa então se restabelecer. O ministro ainda citou a possibilidade do Brasil sofrer um isolamento econômico por parte dos demais países que estão atuantes em medidas importantes no combate ao coronavírus. Para o ministro, ao conceder a liminar, ele levou em consideração tanto aspectos no que diz respeito a tudo aquilo que tem sido divulgado pela comunidade científica, também buscou a Constituição para fundamentar sua decisão, ali na parte dos direitos fundamentais, que garante o direito à vida, à saúde e até mesmo à informação da população. O ministro destacou que, nesse momento, todos os recursos públicos devem ser aplicados naquilo que está mais emergente no país, que é a questão da saúde pública. Portanto, a decisão do ministro acabou por conceder a liminar. O Supremo, na verdade, analisou duas ações que chegaram até a Suprema Corte, que foram distribuídas para o ministro relator, e ele concedeu essas duas liminares para que sejam suspensas qualquer tipo de campanha publicitária que venha minimizar o impacto do coronavírus, que venha conclamar as pessoas a retornarem às suas atividades. Essa decisão do ministro ela já tem efeito imediato, ela vincula todo o poder judiciário e também a administração pública. O ministro ainda determinou a intimação das redes sociais, como o Facebook, o Twitter, o Instagram, para que todos tomem conhecimento desta decisão.
O PSOL entrou com ação no Supremo Tribunal Federal pedindo que UTIs de hospitais particulares passem a ser gerenciadas pelo Sistema Único de Saúde enquanto durar a crise do novo coronavírus no Brasil. A relatoria do processo é do ministro Ricardo Lewandowski. O partido cita trecho da Constituição Federal que permite o uso de propriedade particular diante do perigo público iminente. O PSOL defende ainda a criação de uma fila única para a entrada de pacientes nas UTIs. A 6ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, Minas Gerais, atendeu a pedido da Defensoria Pública do Estado e autorizou o governo a liberar R$500 milhões contra a mineradora Vale. O dinheiro vai ser usado em medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus. O dinheiro faz parte da antecipação de indenização aos atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. A condenação parcial da mineradora ocorreu em julho do ano passado. Essa antecipação de valor ao governo de Minas Gerais é para reparar danos à saúde da população, ao meio ambiente e à economia, decorrentes do rompimento da barragem, que em janeiro do ano passado deixou 259 mortos. 11 pessoas ainda estão desaparecidas. No mês passado, o Tribunal de Justiça já havia liberado mais de R$5 milhões da conta da Vale para a elaboração de um estudo sobre os riscos do rejeito à saúde humana. O dinheiro foi para o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, que é referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região cassou o liminar da 26ª Vara do Rio de Janeiro, que autorizou o uso de R$2 bilhões do fundo eleitoral para medidas de combate ao novo coronavírus. Segundo a decisão, a medida diz respeito ao princípio da separação dos poderes, porque a elaboração e execução de política orçamentária é feita pelo Executivo e Legislativo, sem atuação do Poder Judiciário. No próximo bloco, voluntários se mobilizam para ajudar moradores de rua no Distrito Federal. Em instantes, continue com a gente. Justiça é a forma como nós devemos agir uns com os outros, de uma forma igual, onde a nossa consciência moral fala mais alto. Aquilo que nós não queremos para nós, nós não queremos para o outro também. O Comissariado Interamericano de Direitos Humanos da ONU divulgou recomendação do Conselho Nacional de Justiça sobre cuidados sanitários nos presídios, como exemplo a ser seguido por outros países. A medida ajuda a impedir a contaminação em unidades prisionais. A Organização das Nações Unidas usou as redes sociais para divulgar a Recomendação 62 do CNJ. O texto foi traduzido para inglês e espanhol. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, usou o Twitter para agradecer a iniciativa. Entre as medidas do Conselho Nacional de Justiça para prevenir e combater o coronavírus está a aplicação de medidas que não restringam a liberdade de mulheres com filhos de até 12 anos, lactantes, gestantes e pessoas com deficiência. O Conselho também orienta que sejam encontradas alternativas para diminuir a chegada de novos presos ao sistema prisional. Uma portaria assinada entre o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Justiça define critérios para cremação e sepultamento de corpos de pessoas vítimas da Covid-19. O documento permite a realização dos procedimentos sem o registro civil ou nos casos em que familiares não sejam encontrados. De acordo com a portaria, a partir de agora, mortes provocadas por síndrome respiratória em que as causas da doença não sejam diagnosticadas por meio de exames devem ser registradas como suspeita de Covid-19. No prontuário devem estar as informações do paciente vítima da doença. Já na declaração de óbito, as informações pessoais, além de características físicas, como peso e altura, uma forma de facilitar a identificação posterior por parte de familiares. A portaria também determina que sejam tiradas fotos do rosto da pessoa e colhidas as impressões digitais. Outra mudança está no prazo para o registro civil de óbito, que agora passa a ser de até 60 dias depois da morte. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que compete ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre ato administrativo que limita a circulação de idosos em São Bernardo do Campo, em São Paulo, durante a pandemia do novo coronavírus. O município determinou que os habitantes com 60 anos ou mais deveriam ficar em suas residências.
estando inclusive proibidos de utilizar o transporte público da cidade. Isso porque eles são considerados grupo de risco de contágio do novo coronavírus. O Ministério Público de São Paulo ajuizou a ação civil pública por entender que as medidas são inconstitucionais. O Tribunal do Estado acolheu o pedido, suspendendo as medidas do município de São Bernardo do Campo, sob pena de multa de R$ 5.000 por dia de descumprimento ou por idoso atingido pelas restrições. O município recorreu ao STJ, alegando que a medida sanitária busca garantir saúde à população e que o sistema de saúde local não tem infraestrutura para enfrentar a disseminação do Covid-19. Ao analisar o caso, o ministro João Otávio de Noronha, presidente do STJ, destacou que a discussão se refere à definição de competência para atuação administrativa e regulamentação do poder de polícia sanitária, e também a garantia da liberdade de locomoção, da isonomia e da proteção à pessoa idosa, e que essas são questões constitucionais. Por isso, o presidente do STJ não conheceu do pedido, destacando que, pelo teor da matéria, cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise do caso. Com o avanço do novo coronavírus no Brasil, é grande a preocupação com a população em situação de rua. No Distrito Federal, voluntários se mobilizam para fazer doações de alimentos e roupas. Também foi montado um ponto de acolhimento para atender essas pessoas. É um material que a gente fazia um bazar beneficente, né? A gente recebia doações e vendia para ter uma renda, e nós resolvemos trazer para vocês. Uma onda de solidariedade se espalhou por todo o país. Voluntários fazem doações a quem mais precisa. São alimentos e roupas que chegam de diversos locais. E o Fred faz questão de registrar as doações. Hoje, por exemplo, já temos mais gente. Temos gente de Luciânia, temos gente de outros espaços que estão chegando. Então já estamos aglomerando mais gente aqui no setor comercial. Um levantamento feito em 2016 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que o Brasil tinha mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas. A falta de alimentação e as más condições de higiene fazem com que elas estejam no grupo dos mais vulneráveis ao contágio pelo coronavírus. Só no Distrito Federal são mais de 3 mil pessoas em situação de rua. Para o diretor de um instituto social, o maior desafio é a fome. Uma pessoa em situação de rua chegar para a gente e falar pra gente: Barba, a gente não tem nem comida no lixo para comer. Quando a gente ouviu isso há 12 dias atrás, a gente começou a nossa campanha, né? Porque a gente previa, né, uma grande demanda, né? Não só contra o coronavírus, mas também contra a fome. O governo do Distrito Federal decidiu montar este ponto de acolhimento para dar atenção especial à população em situação de rua. Aqui as pessoas vão poder se alimentar, tomar banho e dormir. A estrutura, com mais de 500 metros quadrados, foi montada no Autódromo de Brasília. É uma forma de você trazer para o mesmo espaço uma cesta de serviços básicos para essa população em situação de rua, não é? Que tem desde o banheiro para a higienização, banheiro com água corrente. Em tempos de luta contra o coronavírus, a esperança é que estas cenas se tornem cada vez mais comuns. Deus abençoe vocês e todo mundo que está na rua aí. Muito obrigado, tá? E para conversar mais um pouco sobre esse assunto, eu falo ao vivo por Skype com o especialista em direitos humanos, Tarcísio Dalmaso. Obrigada por nos atender aqui na TV Justiça, doutor. Para começar, o que a gente precisa fazer, o que o governo precisa fazer nesse momento para atender essa população de rua? Eu que agradeço inicialmente o convite para falar sobre esse tema, que é um tema realmente essencial e até dramático, né, dentro da nossa sociedade. Estão sendo tomadas algumas iniciativas, sobretudo, por exemplo, cito com louvor até as recomendações que a Defensoria Pública da União está fazendo sobre esse assunto. E até mesmo em alguns municípios, mediante ou a própria recomendação, portanto, de livre e espontânea vontade das administrações locais, ou via judicial, já estão sendo concedidas essas medidas. Por exemplo, cito o caso de Goiânia e de Teresina, em que, após medidas judiciais, foram tomadas uma série de providências, dentre as quais que o município ou o estado disponibilize um centro de apoio, enfim, para que haja a higienização desses moradores de rua, com instalação de chuveiros e banheiros, enfim, e também
que haja a disponibilização de espaço específico que atenda essa população em situação de rua, que se enquadre no grupo de risco da Covid-19, né? Como pessoas idosas, gestantes, que tenham doenças crônicas, enfim, e são muitas, né? Em relação a essa população. O que Além fazer? disso, Desculpa. O que fazer numa situação em que essa pessoa em situação de rua, ela não quer ir para um lugar seguro, ou ela não aceita, enfim, entrar num banheiro público ou fazer aquela higienização necessária? esse de fato é um grande problema, não só para agora, né, para esse momento de calamidade, mas no sentido de atendimento geral a essa população. Muitas vezes eles se recusam, de fato, a ir para esses locais, mesmo tendo locais até mesmo de grande dignidade, né, disponibilizado pela administração pública. O que está sendo decidido, e isso já foi até decidido judicialmente, é de que esse isolamento compulsório ele seja feito para o que está sendo tomado para a população em geral, que são naqueles casos de suspeita de contaminação pela Covid, né, 19. Então, o que está sendo decidido judicialmente é isso, e me parece que a administração pública também está tendendo a isso. Lançando mão da internação compulsória para as pessoas que apresentam suspeita de contaminação. E isso, eu poderia dizer que não é, portanto, uma internação indiscriminada dessa população, mas para um subgrupo, que também, cá entre nós, isso poderia ser para as pessoas em geral. O descumprimento dessa determinação, incide até mesmo em tipos penais, como o artigo 268 do Código Penal, que impele as pessoas que estão contrariando essa política pública de manutenção da saúde, né? Pode ser que, por lei, o poder público possa ser obrigado a construir abrigos, casas como essas que a gente viu na reportagem do Gabriel? Não somente por lei, mas por determinação judicial, já estão sendo algumas prefeituras impelidas não só a construir, talvez, diante da emergência, adaptar espaços públicos como estádios ou ginásios, né, em que já estão construídos e você faz uma adaptação. Quando se faz essa adaptação, evidentemente, você tem que evitar a aglomeração, porque não adianta confinar essas pessoas e submetê-las a situações de aglomeração que o vírus possa ser disseminado lá dentro, né? Mas algumas determinações, sejam de alguns órgãos como a própria Defensoria Pública da União ou da própria administração ou do próprio judiciário, de que haja adaptações, não somente construções, mas adaptações. Alguns governos e prefeituras já possuem alguns espaços. Ocorre que é uma população bastante numerosa, né? Nem sempre esses centros estão adaptados. Os que existentes estão adaptados. E também há uma emergência. Então, a construção, creio eu, ela causará um problema de saúde pública, porque demorará. Então, me parece que o caminho é adaptar alguns espaços já existentes. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Justiça. A gente se fala. Tchau. Eu que agradeço. No próximo bloco, a tecnologia como aliada para manter serviços essenciais em funcionamento no país. Justiça é uma busca de equilíbrio, né? Harmonia entre todas as partes envolvidas. Morreu na madrugada de hoje o professor de Direito e deputado federal pelo PSB de São Paulo, Luiz Flávio Gomes. Ele tinha 62 anos e estava em tratamento contra um câncer. O jurista Luiz Flávio Gomes era doutor em Direito Penal. Foi professor em vários cursos de pós-graduação. Foi ele quem criou, em 2003, a primeira rede de ensino telepresencial da América Latina.
Os cursos eram transmitidos para cerca de 220 cidades do Brasil. Na TV Justiça, Luiz Flávio Gomes participou de várias edições do programa Saber Direito. Deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, eleito em 2018, ele estava afastado da Câmara desde setembro do ano passado para tratar de uma leucemia aguda. Luiz Flávio Gomes também foi policial civil, delegado, promotor de justiça e juiz de direito em São Paulo. Foi uma das principais vozes do que se chama garantirismo penal. Autoridades do mundo jurídico e políticos lamentaram a morte do colega. No Twitter, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, destacou que LFG abriu as portas para milhares de alunos e mudou para sempre o direito brasileiro. O home care é cada vez mais uma realidade dos brasileiros. Famílias que preferem tratar pacientes no conforto do lar. Mas com o aumento da demanda, crescem também reclamações de preços abusivos e má prestação de serviço. A principal queixa do João Inácio é de que a Amil não oferece o tratamento em casa, o home care, como deveria. O cineasta também reclama do aumento do preço do plano de saúde. Minha mãe, pela idade, já tem 91 anos de idade, e o quadro dela é grave, porque não apenas o fato da idade em si, que já é preocupante, mas a minha mãe tem sobrepeso, ela tem quase 150 quilos. O que ela precisa de, como o próprio médico disse no laudo, ele precisa de atendimento contínuo e especializado. O home care ou tratamento em casa é indicado para pacientes que precisam de atendimento contínuo. Ele é feito por diversos profissionais e se torna mais confortável. O problema é que muitas vezes o serviço não é prestado da forma adequada, o que causa insatisfação em grande parte dos consumidores. Esta advogada explica que a empresa é obrigada a prestar esse tipo de atendimento se estiver previsto em contrato. Quando tem previsão contratual e o consumidor precisa do home care e o plano de saúde nega, ele simplesmente deve procurar a ANS, caso ainda não resolva, ele procura o judiciário para ter essa cobertura. O presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargador Reis Fried, suspendeu o liminar da Justiça Federal de Duque de Caxias, que impedia a inclusão de casas lotéricas e instituições religiosas como atividades essenciais. A medida foi instituída pelo presidente Jair Bolsonaro na semana passada. Segundo o magistrado, a Constituição diz que só o Congresso pode suspender atos normativos da Presidência da República. Além disso, cabe apenas ao chefe do Poder Executivo editar decretos sobre serviços públicos e atividades essenciais, assim como é a atribuição das prefeituras regular o que é de interesse local. A tecnologia tem se mostrado uma grande aliada na hora de manter serviços essenciais funcionando nesse período de pandemia do coronavírus no Brasil. Cartórios e delegacias são exemplos de que é possível continuar os trabalhos mesmo à distância. O recolhimento social é uma recomendação das autoridades de saúde para frear a transmissão do coronavírus no Brasil. Mas alguns serviços não podem parar, como os de cartórios. Certidões de nascimento e óbito precisam ser emitidas com urgência. Desde 2015, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, os cartórios se comunicam eletronicamente por meio da Central de Informações de Registro Civil. Na semana passada, o CNJ deu mais um passo e determinou que os hospitais podem comunicar aos cartórios, via internet, informações de nascimento e óbito para emissão de certidão. A determinação tem o objetivo de evitar a presença de pessoas nos cartórios para fazer esse registro. Os interessados deverão comparecer aos cartórios para retirar a certidão em até 15 dias após o fim da emergência em saúde pública causada pela Covid-19, sem qualquer multa ou penalidade. As tecnologias estão sendo utilizadas pelos cartórios de registro civil a bem da população, a bem do serviço, e esperamos que a adoção de novas tecnologias continue. Na medida em que isso for acontecendo, outras ferramentas poderão ser implementadas e facilitará certamente a vida do cidadão e a prestação do serviço. Outro serviço que não pode parar é da segurança pública. São Paulo, por exemplo, aumentou o rol de ocorrências que podem ser registradas eletronicamente, entre elas crimes de ameaça, estelionato e contra o consumidor. A medida faz parte de estratégia do governo para combater o avanço da Covid-19 no estado.
O Jornal da Justiça conta um pouco da história da Justiça Militar, que hoje completa 212 anos. A Justiça Militar da União é a mais antiga do Brasil e completa hoje, 1º de abril, 212 anos de história. Durante todos esses anos, trabalha para assegurar a hierarquia e a disciplina dentro das Forças Armadas, julgando os crimes previstos no Código Penal Militar. A JMU é formada por 2 instâncias. A primeira é composta por 19 auditorias, distribuídas pelo território nacional, com um total de 38 juízes federais e mais um juiz corregedor auxiliar. O Superior Tribunal Militar, instância superior da JMU, é composto por 15 ministros, sendo 10 oficiais da ativa do posto mais elevado da carreira militar e 5 civis de notório conhecimento jurídico. Uma instituição importante para o Brasil e para todos os brasileiros. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Eu volto em instantes com o programa especial Coronavírus. É só o tempo de beber uma água, hein? Eu aguardo a sua companhia. Até lá!